Muito bem, vamos agora para a segunda parte da aula, o desenvolvimento e a conclusão do assunto. Agora eu vou para a Bíblia. Agora eu vou acompanhar o Evangelho e vou fazer um breve comentário desse desenvolvimento da teologia joanina dentro do seu Evangelho apologético, certo? Bom, primeiro, capítulo 2. Já no capítulo 2, ele vai apresentar, João, o primeiro milagre, né? O milagre da multiplicação da água em vinho, ou melhor, da transformação da água em vinho. E esse milagre tem um sentido muito importante, histórico, e também tem um sentido aplicativo muito importante. E João, já no seu segundo capítulo, inicia a tratar esse milagre não como um milagre, mas como um sinal. Sinal de quê? De que ele realmente era o Filho de Deus e o Deus encarnado. Aquele que nada lhe detinha e ele rompia todo o sentido do conhecimento e da própria esfera da natureza. Tanto aí explicado a mudança, a metamorfose da água para vinho. E esse sentido é trazer ali a alegria para aquele casamento, porque era uma tradição histórica e este líquido, vinho, não era um vinho alcoolizado, não. Ele era um suco, o próprio suco extraído da uva, que era o elemento da alegria ali naquele casamento. Muito bem. Agora já no capítulo 3, ele vai desenvolver, certo? O que vem a ser o novo nascimento? E qual é o sentido de nascer de novo? E aqui o capítulo 3 é então a aplicação da universalidade e amplitude da salvação, da soteriologia universal, global, a partir do diálogo dele com Nicodemos. E depois, no versículo 16, aí vem o versículo central, não só do Evangelho, mas como todo o Novo Testamento, e até se tornando tema, né, do Novo Testamento, que é: Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 4, eu vou fazendo rápido, porque nós temos pouco tempo e nós não podemos fazer vídeos longos. No capítulo 4, nós já vamos ver uma interlocução dele com os fariseus e escribas sobre as tradições que esses defendiam no sentido da lei e no sentido da tradição judaica. E aí ele vai fazer uma abordagem para não desconstruir as tradições, mas para apresentar a eles que ele não vinha e não estava presente para cumprir tradições que eram fruto de observações e concepções e percepções humanas. Mas ele vinha para cumprir uma missão que estava transpondo o humano para tornar a terra, o humano, acessível, ou seja, na condição de o humano poder transcender a Cristo, numa imanência
do céu na terra, ou seja, de Cristo agora presente na terra. No capítulo 5 é a continuidade, já tratando também da questão ainda das tradições. Ele vai abordar sobre o sábado, no capítulo 5, sobre o Shabat, tá? Qual era o verdadeiro sentido, vinha discutindo e vinha trazendo um arcabouço da tradição os judeus, e ele vem apresentar o verdadeiro sentido do dia, do aion, do tempo, que não é só para observar uma tradição, mas sim para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que estar presente dia após dia, e esta vontade e este fazer a missão que estava ali proposta era superior à própria tradição do homem, ou às tradições dos judeus. João capítulo 6 é o momento em que ele vai abordar sobre o que era a Páscoa, o que era também a festa dos tabernáculos, até porque o período em que João está escrevendo essa carta é justamente nesse período, certo? Ou melhor, este evangelho, justamente nesse período. Também no capítulo 7 e no capítulo 8, João vai trabalhar questões de uma dialética, um confronto de ideias e de posicionamentos com os fariseus e escribas sobre a lei, sobre a tradição, sobre a proposta da religiosidade dos judeus e dos fariseus, que eram ali representados os fariseus e os escribas e os rabinos, tá? E depois, no capítulo 9, já vem um outro sinal, um outro milagre. No capítulo 10, ele vai se apresentar a missão dele, já no viés da universalidade da salvação, como o Soter, o Salvador, que é pastor, e o pastor que tem um cuidado com a ovelha. Então, ele já vai também trazer ali uma aplicabilidade eclesiológica dentro do contexto da missão de Cristo como o fundador da igreja, e ele vai trazer um pano de fundo dentro desse capítulo 10, com justamente a parábola do bom pastor. E mais tarde, o capítulo 12, não é? O capítulo 11, aí vem o milagre da ressurreição de Lázaro, muito marcante e expressivo. No capítulo 12, nós vamos ter já tratando Jesus sobre outros elementos concernentes à Páscoa e a entrada dele em Jerusalém. No capítulo 13 e no capítulo 14, está ainda dentro do sentido que poderíamos formar ali um elo entre o 12, o 13 e o 14, que é justamente esse período que ele está em Jerusalém para passar a festa passar esse momento da festividade e desenvolver ali a efetividade do seu ministério. O capítulo 15, ele vai falar agora da igreja, né? A videira, e ele vai utilizar aqui esse exemplo, essa analogia, essa metáfora para relativizar o sentido da eclesiologia, o sentido da igreja, da missão em que esta tinha e que cada componente, membro e discípulo tem de dar frutos e de ser frutífero. No capítulo 16 e 17, já inicia o transcurso do que está por vir, da culminação da sua missão, que era o juízo, o julgamento,
e depois a condenação. E aí nós vamos ter, já no capítulo 18, uma defesa e uma aplicabilidade do termo ego eimi, eu sou. Tá? E quando ele utiliza essa prerrogativa, eu sou ele, eu sou. Eu sou ele, eu sou o Deus, eu sou a manifestação. Tá? E no capítulo 18, ele vai tratar também a questão da manifestação da traição de Judas, já na participação ali da última refeição. No capítulo 19, é o momento do julgamento, e na sequência, o 20, a crucificação, o 21, a ressurreição e o seu diálogo pastoral, eclesiológico com Pedro, dando ali já uma abertura para a missão dos discípulos, que era apacentar, cuidar e zelar pelas ovelhas do rebanho de Cristo. Então, concluindo sobre o Evangelho de João, o Evangelho de João, ele é o centro teológico da cristologia do Novo Testamento. A cristologia do Novo Testamento é fundamentada dentro do arcabouço de assuntos abordados por João em seu Evangelho. O Evangelho de João é, sim, um evangelho que não só mapeia o transcurso histórico e teológico da cristologia, mas apresenta o Jesus histórico e apresenta a teologia bíblica que vai dar propulsão à teologia sistemática dentro da esfera da cristologia, ou a doutrina de Cristo. Eu quero, então, concluir agradecendo a vocês, louvando a Deus pela vida de cada um, estimulando a permanecerem firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor.